No SBT Repórter de hoje, os 80 anos do fim do episódio mais cruel da nossa história. O Holocausto, que exterminou 2 de cada 3 judeus da Europa durante o regime nazista. Nossos repórteres viajam para a Polônia e mostram os horrores do campo de concentração de Auschwitz. A câmara de gás de Auschwitz, a número 1, foi a única que foi preservada, que não deu tempo dos alemães destruírem. Agora nós vamos ver como é que isso funcionava e vamos explicar como é que tantas pessoas morriam tão imediatamente. O médico que ganhou o apelido de Anjo da Morte por fazer experiências genéticas com prisioneiros ainda vivos. O comandante alemão executado no mesmo campo onde ordenou a morte de milhões de pessoas. E o empresário filiado ao Partido Nazista que abriu mão da fortuna para salvar mais de 1.000 judeus. No local onde mais de 1 milhão de pessoas morreram, hoje funciona um museu que atrai turistas de todo o mundo. Todos esses beliches são daquela época. Eles têm 3 andares e em cada um dos andares dormiam no mínimo 3 prisioneiros. Por que tantos sobreviventes escolheram o Brasil para recomeçar a vida? Minha mãe falou a vida inteira: o Brasil é o melhor país do mundo. Histórias que viraram livros. Este senhor fugiu da morte e namorou com a filha de um oficial de Hitler. Ela enfrentou tudo isso para ser a minha amiga e depois a minha namorada. Este empresário nasceu dentro de um campo de concentração. Apesar de tudo que a sua família passou, o senhor conseguiu perdoar? Perdoar? Jamais. Mas as novas gerações da Alemanha não têm culpa o que fizeram os seus antepassados. O SBT Repórter começa agora. Boa noite. Nunca se matou tanto em tão pouco tempo e com tantos requintes de crueldade. O genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial foi o ápice de uma escalada de violência que começou com a ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha em 1933. De forma insistente, a propaganda nazista fez o povo acreditar que os judeus eram inimigos do país e deveriam ser exterminados. A partir daí, foram tirados de suas próprias casas com o pretexto de que eram impuros e precisavam viver isolados. O destino final, os temidos campos de concentração. "80 anos depois, e o céu cinza e as construções tão bem preservadas ainda nos fazem pensar nos horrores do Holocausto. Estamos no sul da Polônia, a cerca de 60 quilômetros de Cracóvia. Aqui está localizado o campo de extermínio de Auschwitz, onde mais de 1 milhão de pessoas foram executadas.
A frase que se lê aqui na entrada do campo é: o trabalho liberta. E era isso que os prisioneiros que chegavam nos trens achavam que ia acontecer na vida deles, que eles iam ter trabalho. Mal imaginavam que a maioria deles iria direto para a morte. Para cá vieram, durante a guerra, 1.300.000 deportados de mais de 20 nacionalidades. 85% eram judeus. Mas também foram vítimas os ciganos, os homossexuais, pessoas com deficiência e outras minorias. Quando chegavam em Auschwitz, poucas horas depois, eles já descobriam qual seria o destino deles. Era feita uma palestra em que, de cara, era dito para eles: a única maneira de sair daqui é pela chaminé. E aí, eles eram levados para o pavilhão de número 26. Aqui na frente, eles tinham que deixar todos os seus pertences. Só podiam levar consigo um cinto e um lenço. E então, eles eram conduzidos para um lugar totalmente desnudos, onde os cabelos eram raspados e eles entravam para um chuveiro. Em seguida, eles recebiam uma roupa listada, que mais se parecia a um pijama, e eram fotografados. Todas essas pessoas tinham rostos e tinham nomes. Eram pais, filhos, irmãos. Todos tinham família, que nunca mais iriam ver. Pessoas que não tinham condições de exercer trabalhos forçados eram eliminadas. Em geral, mulheres, crianças e idosos. As malas podiam ter 25 quilos, justamente para que os judeus trouxessem o que tinham de melhor. Os nomes eram colocados nas bagagens, mas tudo era uma grande enganação. O que tinha de valor lá dentro era roubado, e as vítimas eram obrigadas a entregar até a roupa do corpo. As malas identificadas continuam aqui, assim como pilhas de óculos, próteses ortopédicas, utensílios de cozinha, os xales dos judeus ortodoxos e milhões de pares de sapato. Os sapatinhos das crianças são os que mais arrancam lágrimas dos visitantes. Assim como as roupinhas de bebê, as primeiras vítimas da barbárie. Aqui no museu em Auschwitz, não é possível ver as toneladas e toneladas de cabelos dos judeus que eram cortados. Uma questão de respeito, já que o cabelo fazia parte do corpo deles. E para que cortar esses cabelos? Por 2 motivos. O primeiro era econômico. Esses cabelos eram vendidos para indústrias de tecidos e de cordas. O segundo motivo era uma questão de segurança para os próprios alemães. Eles não queriam deixar nenhum vestígio que pudesse comprovar a morte de todas essas pessoas. Quem sobrevivia também tinha um destino cruel. Os alojamentos superlotados, sem condições de higiene, com a proliferação de várias doenças. Esta é uma ala em Auschwitz totalmente original, onde somente grupos de estudo podem entrar. Turista não entra aqui. Todos esses beliches são daquela época. Eles têm 3 andares e em cada um dos andares dormiam no mínimo 3 prisioneiros.
Para evitar rebeliões, um nazista era trazido para tomar conta dos blocos com direito à habitação privada. Ele tinha permissão para matar. No dia a dia dos prisioneiros, 12 horas de trabalho com direito a um pouco de café e uma sopa rala de batata com cebola, que normalmente estavam podres. A maioria, é claro, não resistia. A média de tempo de vida? 3 meses. Este homem morreu aos 20 dias de exaustão. Apenas 400 mil prisioneiros foram registrados com uma tatuagem com número. Hoje, é possível ver alguns de seus rostos aqui em Auschwitz. Os outros morreram de forma anônima. Zvi e Sara são amigos. Em comum, a origem judaica e pais que viveram os horrores dos campos de concentração. A memória das histórias que ouviam quando eram pequenos segue viva. Minha mãe tinha 16 anos e estava na Polônia. Ela foi pega um dia de manhã e levada para um campo de trabalho. Era para ela voltar à tarde da escola, mas nunca voltou. Depois da guerra, retornou à sua cidade natal e ninguém havia sobrevivido. Mais tarde ela conheceu meu pai na Polônia. Eles se casaram, tiveram meu irmão e quando ele tinha 3 anos, foram para Israel, onde eu nasci. Meu pai e ela eram sobreviventes do Holocausto. Meu pai esteve em Auschwitz. Ele tinha uma tatuagem no braço. Meu pai não foi afetado pelo Holocausto, mas minha mãe veio em 1932. Deixou mãe, pai, 8 irmãos, primos, tios. E ela foi a única que sobreviveu porque ela foi para Israel. Todos os outros foram exterminados em Treblinka, na Polônia. Todos os judeus lá foram erradicados. Eu tenho o nome do meu avô. As cercas elétricas que resistem intactas ao tempo eram uma forma de desencorajar a fuga dos prisioneiros. Uma unidade da Gestapo, presente no campo, se encarregava do resto. Este é o Bloco 11. Aqui era o escritório da Gestapo. Era aqui que eles decidiam sobre a vida e a morte, geralmente a morte, de alguns prisioneiros. Muitas vezes eles eram torturados aqui. Na sequência, eram levados para aquele muro onde eles eram fuzilados. A partir de 1942, os campos de concentração se transformaram em máquinas de matar. Havia outros tão temidos como Auschwitz. Era o caso de Treblinka, que também matou cerca de 900 mil judeus, num prazo de 15 meses. Havia ainda Dachau, no sul da Alemanha, o mais antigo de que se tem notícia. Mas Auschwitz matou muito em poucos meses. Um impiedoso carrasco nazista era quem ordenava as execuções. O comandante mais importante aqui de Auschwitz se chamava Rudolf Höss. E esse homem ficou aqui até 1943. Quando saiu daqui, ele pegou a família, fez uma transformação facial e se refugiou no interior da Alemanha como se fosse um simples fazendeiro. Mas, em 1946, a inteligência britânica descobriu Rudolf. O entregou para a Suprema Corte da Polônia, que o julgou e o condenou à morte. Ele foi trazido aqui, para o campo de Auschwitz, onde ele matou tantas e tantas pessoas e foi enforcado exatamente aqui. Fuzilar os prisioneiros no começo da guerra trazia 2 problemas: o custo da munição e o estado emocional dos soldados. Então a Alemanha nazista desenvolveu o extermínio em massa.
Agora vocês vão conhecer o símbolo máximo do horror, que é a câmara de gás. A câmara de gás de Auschwitz, a número 1, foi a única que foi preservada, que não deu tempo dos alemães destruírem. Agora nós vamos ver como é que isso funcionava e vamos explicar como é que tantas pessoas morriam tão imediatamente. E eles levavam 2 dias para queimar cada grupo que tinha sido morto na câmara de gás. E eles acharam que era muito tempo. Foi por isso que eles resolveram construir um outro campo. Aqui era o lugar. Essa é a única câmara de gás do complexo que está preservada. As pessoas eram incentivadas a tirar a roupa e entrar aqui com a desculpa de que tomariam um banho para encontrar seus parentes. Elas caminhavam para a morte como um rebanho de ovelhas inocentes. Quando o teto abria, não era a água que descia, mas sim um veneno chamado Zyklon B, que em contato com a atmosfera se tornava um gás letal. As marcas de unhas nas paredes são o último pedido de socorro. Em 20 minutos, tudo estava acabado. Esse é, sem dúvida, o momento mais difícil para os turistas, como nos revela esse guia brasileiro. A maioria do pessoal que eu acabo trazendo aqui para fazer o tour, e ou mesmo as pessoas que eu converso depois, eles saem muito abatidos, com energia baixa, energia do próprio corpo, pelo ambiente, muitos deles refletindo sobre o que o ser humano é capaz de fazer. Um ricordo que não ha insegnato niente, nada de nada. Saí acabado, com uma impressão de que não aprendemos nada de nada. Dicono 2 milhões de visitatori. E me pergunto, 2 milhões de visitantes por ano em 40 anos são 80 milhões. Uma população inteira, mas a história não mudou. It's pretty crazy seeing. Foi bem louco ver o que aconteceu e pensar que minha avó viu parte disso. Foi estranho ver o que poderia ter acontecido com minha avó, mas por sorte não aconteceu. Sim, eu acho importante que as pessoas saibam o que aconteceu porque foi terrível. É importante que todas as pessoas ao redor do mundo saibam o que isso foi. Em meio aos horrores do Holocausto, uma história de esperança e coragem ganhou até as telas do cinema. Quem foi o empresário, membro do Partido Nazista, que salvou mais de 1.000 judeus da morte? Nossa repórter Madalena Bonfilioli visitou a fábrica de Oskar Schindler. No começo da guerra, os judeus não eram levados diretamente para os campos de concentração. Eles eram retirados de suas casas e trazidos para os guetos, que eram habitações cercadas por muros como este daqui. A desculpa dos alemães é que eles transmitiam doenças e precisavam ser segregados. Com a intensificação da guerra, eles foram retirados dos guetos e levados para os campos de concentração, onde o destino da maioria foi a morte. Mas um grupo de judeus que vivia neste gueto, aqui em Cracóvia, teve um destino diferente. Por causa de um industrial que tinha uma fábrica de panelas aqui no bairro judeu e que no começo da guerra era um espião nazista. O nome dele era Oskar Schindler e a sua história foi contada em A Lista de Schindler, dirigido por Steven Spielberg. O longa ganhou 7 Oscars, incluindo o de melhor filme. E agora nós vamos entrar para conhecer o que hoje é um museu.
Esta era a fábrica de panelas onde ele empregava os prisioneiros. No começo, só pensou no lucro, ao usar mão de obra escrava. Mas a situação dos trabalhadores do campo de Auschwitz e as ameaças que sofriam foram tocando o coração do industrial. Em troca de favores dos nazistas e para evitar que seus empregados fossem para a câmara de gás, ele subornava os oficiais da SS com produtos importados e dinheiro. Gastou toda a sua fortuna nessa tarefa e conseguiu salvar a vida de 1.200 judeus. Quando a guerra acabou, Schindler tinha que prestar contas de suas atitudes quando era espião nazista e fugiu da Europa. Foi sustentado durante anos pelos mesmos judeus que tiveram a vida poupada por ele e depois pelo governo do Estado de Israel. Schindler morreu na pobreza, mas protagonizou uma das histórias mais bonitas naquele cenário de horror. Foi em 1942, quando os alemães decidiram pela solução final para a questão judaica, que ficou estabelecido que todos os judeus da Europa deveriam ser recolhidos, tirados dos guetos e levados para os campos de extermínio. E aí, eles precisavam de um campo maior. Foi assim que nasceu Birkenau. Os barracões aqui foram feitos com o material das casas tomadas dos moradores da região, desalojados para que aqui se construísse o mais mortífero dos campos de extermínio. Esses trilhos, originais, eram o começo do fim. Por aqui chegavam em média 10 trens por semana. O caminho já era um suplício pelas condições em que os prisioneiros eram transportados. Era aqui que o trem parava e que era feita a seleção daqueles que estavam aptos para o trabalho e aqueles que não estavam. Geralmente mulheres, crianças e idosos iam diretamente para a câmara de gás. Os outros eram levados para o trabalho forçado. Aqui ficava também um médico que tinha interesse em pesquisas científicas. Os brasileiros conhecem bem, Josef Mengele. Conhecido como o Anjo da Morte, Mengele foi um médico alemão que se tornou um dos símbolos da crueldade nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1911, ele se destacou como oficial da SS em Auschwitz-Birkenau, onde realizou experimentos médicos em prisioneiros, sobretudo judeus e ciganos, sem qualquer consentimento ou ética. Suas práticas incluíam testes brutais com gêmeos, injeções letais e cirurgias desumanas. Com o fim da guerra, Mengele conseguiu escapar dos julgamentos de Nuremberg e viveu foragido por décadas. Escondeu-se na América do Sul, passando por países como Argentina, Paraguai e, finalmente, o Brasil, onde morreu afogado em 1979 em Bertioga, litoral norte de São Paulo, sem nunca ter sido julgado por seus crimes. Até hoje, seu nome é lembrado como um dos mais sombrios do Holocausto. Sob as ordens de Mengele, os judeus eram levados para as 4 câmaras de gás de Birkenau. Durante o verão de 1944, este campo superou todos os outros campos de extermínio. Mais de 430 mil judeus foram enviados para lá em 147 trens ao longo de 54 dias, quase 3 por dia, carregando cada um cerca de 3 mil judeus. Como é que eles levavam tantas pessoas para as câmaras de gás sem que houvesse nenhum tipo de rebelião? Simples, eles mentiam. Traziam as pessoas para cá, elas se despiam nesta área e depois eram convidadas a entrar num chuveiro. A explicação era simples. Elas iriam se desinfectar para poder encontrar os seus amigos e familiares. Só que o chuveiro não era chuveiro, era uma câmara de gás. E de lá elas eram levadas para o crematório.
Aqueles que eram destinados ao trabalho forçado viviam em condição subhumana. Os banheiros eram balcões com buracos um ao lado do outro, que só podiam ser usados por 30 segundos, porque havia uma fila de pessoas passando mal por causa das péssimas condições de higiene. O frio era impiedoso. E nos alojamentos, os prisioneiros se amontoavam nas camas, o que conseguia ser ainda pior do que a situação do primeiro campo de Auschwitz. Uma lição de humildade. É interessante pisar em um local com tanta história, embora seja uma história triste. Foi uma experiência muito rica ver os artefatos que eles tinham, a tinta conservada. Eles fizeram um bom trabalho aqui. É muito importante que as pessoas venham para cá e vivam esse momento. Nós estávamos conversando no caminho porque é importante. Pensando se eu fosse alguém que passou por isso, mesmo vendo os arredores, e pensando em alguém que tentou escapar, ou a experiência de alguém chegando de trem e tentando viver esse momento, apesar de quão terrível pareça. Já me disseram que Auschwitz não caiu do céu, então é para pensarmos como podemos evitar cenários como esse no futuro. Eu gostei que tinham os nomes das pessoas, porque dizer o nome deles, ver seus pertences, essas pessoas achavam que teriam um futuro. Lembrá-los é lembrar que eles não tiveram um futuro, para que nós não acabemos lá de novo. E isso está acontecendo ainda hoje. É a história se repetindo e precisamos lembrar dessas pessoas. Quando os alemães ficaram sabendo que o exército russo estava se aproximando, eles decidiram destruir todas as provas do genocídio, documentos e principalmente as câmaras de gás e os crematórios. Mas para isso, eles tinham que desaparecer também com os prisioneiros, 60 mil. Foi aí que começou a Marcha da Morte. No período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu milhares de sobreviventes do Holocausto e refugiados de uma Europa devastada. Cerca de 20 mil judeus de nações como Polônia, Alemanha, Áustria e Hungria desembarcaram por aqui. Um dos destinos mais procurados foi São Paulo, onde um memorial relembra os horrores dessa época. Em uma sinagoga no bairro do Bom Retiro, hoje funciona o Museu do Holocausto. Numa experiência imersiva, os visitantes não conhecem apenas os detalhes do genocídio, mas conseguem perceber o que um ser humano é capaz de fazer com o outro quando se deturpam os valores e as crenças. Desenhos feitos por Ella Lieberman, uma artista sobrevivente, mostram o cotidiano do horror. Os cabelos cortados, que em Auschwitz não é permitido mostrar, estão representados aqui. O alojamento precário, montado exatamente como o original. E até a reprodução das obras de arte que foram roubadas pelos nazistas e recuperadas depois da guerra. Tudo aproxima o visitante das vítimas do extermínio. Sarita é coordenadora do memorial e mestre em estudos judaicos pela Universidade de São Paulo.
Ela cresceu numa família que enfrentou de perto a brutalidade do regime nazista. O pai de Sarita sobreviveu aos horrores dos campos de concentração. Meu pai tinha certeza de que a passagem dele pela guerra tinha sido muito mais leve do que muitos outros que sofreram em campos de concentração, câmeras de gás e campos de extermínio. Mas não foi nada leve, pelo que a senhora descobriu. A gente descobriu, quando ele já tinha 73 anos de idade, no projeto do Spielberg, na qual ele fez um levantamento pelo mundo todo daqueles que sobreviveram do Holocausto que queriam contar sua história, que ainda não tinham contado. Aí meu pai foi selecionado, vieram na casa dele, ele começou a contar a história da vida dele desde os seus 15 anos, foram uma adolescência roubada na guerra, até que chegou um ponto que minha mãe olha para o meu pai e fala: Israel, que história é essa? Você nunca contou pra gente. Ele foi escravo junto com a família dele em diversos campos de trabalhos forçados. Eles prestavam serviços em construção de trilhos de trem, em fábricas de munição, fábricas de alimentos. Passavam fome, não recebiam nenhum salário, às vezes uma troca, uma comida, um sal. Ele falava que recebia sal, farinha, casca de batata. E aí sim a gente descobriu, 3 meses antes dele falecer, uma história completa da vida dele. Apesar de tudo, Sarita conta que o pai nunca levou o ódio para dentro de casa. E isso, por incrível que pareça, foi um comportamento recorrente em outras famílias estudadas por ela. Quando eu comecei a me dedicar ao estudo do Holocausto, eu fiz centenas de entrevistas com sobreviventes aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu nunca entrei numa casa que eu sentisse ódio. O que eu senti em todas as casas foi o que eu senti na minha. Orgulho de ter constituído família, de ter sobrevivido, de ter chegado no Brasil. Uau, como gostam de ter chegado no Brasil. Minha mãe falou a vida inteira: o Brasil é o melhor país do mundo. Então, a nossa vida foi feita para a gente sentir que a gente tinha que ser alguém, que a gente tinha que ter estudo, que a gente tinha que se formar, que a gente tinha que ter nossa profissão, casar e ter filhos. Isso ficou muito claro para mim a vida toda. E aqui no Memorial do Holocausto, o que a gente quer transmitir para essas pessoas é que a história aconteceu, que infelizmente o ser humano sim é capaz de fazer tudo o que aconteceu, mas que a gente pode melhorar e que a gente pode pensar num mundo de paz. Como? Se cada um de nós fizermos a nossa parte. O memorial mostra ainda como tudo começou. Nesta foto original está retratada a Noite dos Cristais, atentado nazista contra comércios e propriedades dos judeus. O episódio ficou conhecido por conta da quantidade de vitrines quebradas espalhadas nas ruas. O objetivo era empobrecer aqueles que eram prósperos. O ataque aconteceu 1 ano antes da guerra. Livros queimados também demonstram o ódio que os nazistas tinham por aqueles que consideravam uma raça impura e inferior. O memorial relembra ainda a história de Anne Frank, a adolescente judia que morreu num campo de extermínio e que escreveu um diário conhecido no mundo inteiro, onde contava como era o cotidiano dela e sua família enquanto se escondiam dos nazistas. Os preconceitos são vazios. Não tem um preconceito que tenha alguma teoria, algum conceito por trás. Não tem. E as vítimas são sempre inocentes. O preconceito contra os judeus, que é o chamado antissemitismo, ele leva a todos os demais preconceitos. Porque a partir do princípio que você considera um grupo rebaixado, outros virão junto. As comunidades LGBTQIA+, os negros, as crianças, as mulheres. As mulheres.
Quem são os brasileiros que sobreviveram ao Holocausto? Como eles vivem nos dias de hoje? A nossa reportagem conta agora histórias que viraram livros. Dentre elas, a de Gabriel, que escapou da morte e viveu um romance com a filha de um oficial nazista. Gabriel Waldman, de 87 anos, nascido na Hungria, escapou da perseguição de Hitler porque a mãe fugiu com ele para a Áustria. Só que o resto da família não teve o mesmo fim. Quem o senhor perdeu? Eu perdi, ao lado da família do meu pai, todo mundo. Não sobrou ninguém, era uma família grande. Meus avós, eu tinha dois tios, uma tia, penca de priminhos. Todos, inclusive meu pai também, todos foram eliminados. Lá da minha mãe, algumas pessoas sobreviveram. Minha mãe sobreviveu, meu tio, lá da minha mãe, também sobreviveu, e mais algumas pessoas. Sete anos após o fim da guerra, ele veio ao Brasil e namorou a filha de um oficial nazista. A história está nas páginas do livro Ingrid, a filha do comandante. Na época de que namorou comigo, o preconceito e ódio racial contra os judeus, no caso específico, era ainda vivo, ainda vicejante. Porque os protagonistas estavam vivos, o pai dela estava vivo e outras pessoas também ligadas ao nazismo estavam vivos e atuantes, não mais como nazistas, mas como pessoas preconceituosas, né? E ela enfrentou tudo isso para ser a minha amiga e depois a minha namorada. Enfrentou tudo isso. Eu imagino quantas vezes ela deve ter ouvido recriminações sobre esse fato. E ela resistiu, resiliente, decidida, e só deixou de me namorar por um incidente específico muito grave. Os seus olhos azuis fizeram um milagre, né? Sim. Não sei o que fez o milagre, mas o fato é que nós namoramos e quase casei com ela. Por que o casamento não aconteceu? Bem, isso Gabriel preferiu não me contar. Quando a gente vem aqui e fala de trauma, e a gente conta o trauma, que nem hoje a gente tem um sobrevivente do Holocausto, Gabriel Waldman, contando a história dele, ou mesmo eu, quando eu faço as visitas guiadas e conto a história da minha mãe e conto a história do meu pai, eu estou abrindo o meu coração e ensinando as pessoas que a gente só tem um caminho: falar, soltar aquilo que a gente sofreu, e a gente sabe que nesse mundo tem tanto sofrimento, então a gente dá esse exemplo, mas o que a gente quer é reconstrução, é diálogos de paz, é que todos possam respeitar o outro com as suas diferenças. A vida surgindo no meio da morte. Naquelas máquinas de extermínio que eram os campos de concentração, também aconteceram histórias inacreditáveis. 7 mulheres grávidas conseguiram sobreviver e dar à luz num campo de concentração na Alemanha. Esses 7 bebês são os únicos de que se tem registro de sobrevivência em situações assim. E um deles, hoje com 80 anos, vive no Brasil. George Legman é mais do que um sobrevivente do Holocausto. Ele é símbolo de resistência e de esperança. A mãe grávida e a avó foram levadas a Auschwitz e de lá foram transferidas para um subcampo de Dachau, na Alemanha nazista. Foi lá que ele nasceu, no dia 8 de dezembro de 1944. A mãe fez trabalhos forçados durante toda a gestação, que ela conseguiu esconder quase até o final. George é um dos 7 bebês de que se tem notícia que nasceram e sobreviveram em campos de concentração.
Ele tinha 4 meses quando foi libertado com a mãe pelas tropas aliadas. O senhor passou pelo pior momento da humanidade nos últimos anos. Nada pode ser pior do que um campo de concentração. Ainda assim, o senhor consegue ter esperança? Precisamos ter esperança, porque senão seria apocalipse. Isto quer dizer que tem que confiar no outro, tem que respeitar o outro, tem que aceitar as diferenças do outro, contanto que o outro entenda as minhas diferenças e aceite eu do jeito que eu sou. E perante o Ser Supremo, somos todos iguais, porque ninguém ainda voltou para dizer outras coisas. Na década de 1960, George veio para o Brasil, onde se transformou num próspero empresário. Mas sua principal missão é manter viva a memória do Holocausto, para que as atrocidades cometidas nunca se repitam. Importante sempre relembrar, porque se não relembrar, isso vai passar no esquecimento. E ainda até hoje existem dignatários de diversos países que negam a existência do Holocausto. Lembre-se sempre da democracia, lembre-se sempre do voto. A democracia é que nem uma flor. Se você não rega, a flor murcha. Se você não cuida da democracia, vai dar no que deu. Hitler foi eleito democraticamente, só que não cuidaram da democracia e ele deu golpe e deu no que deu. O patriarca desta família não sobreviveu a 1, mas a 4 campos de concentração. Está no Brasil desde 1955 e tem uma história incrível para contar, que já virou livro. Abraham Fligelman, de 96 anos, de origem polonesa, mora em São Paulo e hoje desfruta do carinho da esposa, dos filhos, dos netos e bisnetos. Sua história foi contada pela nora Ercília. Abraham cresceu em campos de concentração. Para salvar a vida do então menino de 12 anos, a mãe o jogou dentro de um caminhão de prisioneiros e implorou pela vida do filho a um oficial nazista. Quando cheguei lá, aí me deram um trabalho muito bom. E lá tinha polonesas que gostaram de mim, me deram do lado, sempre comida e tal. Lá eu estive muito bem. Ele falava para mim, porque ele tem cenas muito marcantes, né, da vida dele, que ele sempre chora, e que quando ele me contou ele chorava. Então tinha uma cena que ele sempre me contava, que ele estava na frente ele ficou num campo de trabalho e que ele via toda noite 20, 30 jovens serem levados, porque era no muro do cemitério judaico. E toda noite ele via 20 a 30 jovens serem levados, descalços, nevando, ficavam enfileirados e eram mortos pelos nazistas. E ele ficava vendo isso e ele não podia fazer nada, aquela sensação de potência, ele chorava, ele punha a mão no ouvido e era toda noite, toda noite, toda noite. Então, é um pesadelo isso, né? O que mais ele contou do que ele viveu que te chocou profundamente? Eu acho assim, que tem momentos que para ele são muito fortes, que ele relembra muito e que inclusive agora é uma coisa que ele está relembrando muito, que foi essa separação da mãe dele, né? Que foi uma separação muito traumática, porque ele estava para fazer 13 anos, né? E a mãe praticamente o empurrou para dentro de um caminhão para ele ser salvo, né? Então, isso é uma coisa que até agora virou um pesadelo, né? Porque ele sonha quase diariamente com essa mãe. Mas essa mãe salvou a vida dele? Salvou, mas ele sabe disso. Mas uma criança não entende isso, né? Você pode saber, mas você entender... Abraham foi resgatado por soldados americanos em abril de 1945.
Então, os alemães começaram a pegar os judeus para fugirem de Buchenwald, porque eles sabiam que já estavam chegando os americanos, né? E ele não tinha mais condições de andar. E se ele saísse nessas chamadas marchas da morte, né, ele não ia sobreviver. E quem não acompanhava o passo era morto. Tinha um lugar que tinha umas tábuas, o irmão dele pôs ele embaixo das tábuas. E ele ficou escondido lá com os ratos em cima dele, passando fome, morrendo de dor. Então isso é uma coisa. E ele lembra da fome. Quando ele voltou a si, ele já estava num hospital, no próprio Buchenwald, sendo cuidado por um americano. E ele pedia comida, eu quero comer, eu quero comer. E o americano falava, não você não vai comer, porque se eu te der comida, você vai morrer. Porque você não tem mais estômago para comer. E os que comeram, porque em poucos dias, mais de 400 já tinham morrido, porque eles não tinham mais estômago para comer, né? E ele falava, não, você vai tomar leite, meio copo de leite com metade de água. E ele chorava, ele falava, eu quero morrer, mas eu quero comer, deixa eu morrer, eu preciso comer. A história desse senhor só foi descoberta graças a um projeto do cineasta Steven Spielberg, que após o sucesso de A Lista de Schindler, criou uma fundação dedicada a registrar e preservar os depoimentos de sobreviventes do Holocausto. Desde os anos 1990, a iniciativa já reuniu mais de 55 mil testemunhos em dezenas de países, tornando-se o maior acervo audiovisual sobre o tema. O objetivo é manter vivas as vozes das vítimas e educar futuras gerações contra o ódio e a intolerância. A senhora ficou quanto tempo casada com ele antes de saber de tudo isso? Realmente, muitos anos. Quantos? Contaram. Uns 50, 30, não sei dizer quantos. 70, tá vendo? Os anos passam rapidamente. Eu li o livro, achei que foi horrível, ninguém mais falava sobre isso. Mas depois que a minha nora escreveu esse livro e viu a mãe dele, que ele contava várias vezes, com lágrima nos olhos, se despedindo do filho, eu chorei muito. E ela escreveu com tanta realidade, com tanto sentimento, que toda vez que eu lia, eu queria saber os detalhes, para saber tudo isso, o que o meu marido sofreu e o nosso povo sofreu. E graças a Deus, de minha nora escreveu direitinho as coisas. O Holocausto deixou para a humanidade lições que não podem ser esquecidas. O ódio, o preconceito e a indiferença podem causar verdadeiras tragédias. A memória desse período nos lembra da importância de defender os direitos humanos, combater a intolerância e não permanecer em silêncio diante da injustiça. Esse tipo de ideologia não pode existir. André é cientista político e pesquisador brasileiro, reconhecido por sua atuação na defesa da memória do Holocausto e no combate ao antissemitismo. Com experiência em instituições internacionais, ele alerta para os riscos do extremismo e da intolerância, destacando a importância de aprender com o passado para construir um futuro mais justo e democrático. A humanidade é capaz de coisas terríveis, inclusive de se destruir, que a gente não pode confiar de que só porque a gente chegou numa era moderna e a era do conhecimento, conhecimento não significa sensatez ou inteligência, entre certo e errado. Na época dos nazistas, a Alemanha produzia muito conhecimento, porém ele era equivocado, racista, tenebroso, assassino, mas
existia muito conhecimento na Alemanha. A Alemanha investiu recursos pesadíssimos, tanto dela como do dinheiro que entrou com o Plano Marshall para a recuperação da Europa pós-Segunda Guerra. A Alemanha investiu recursos imensos para desnazificar a Alemanha, para tirar essa ideologia de dentro da cabeça das pessoas, para mostrar o quanto isso era errado, para envergonhar as pessoas que eventualmente apoiaram isso. Em 27 de janeiro de 1945, o exército russo não tinha a menor ideia do que haveria por detrás desses muros. Eles libertaram 7.000 detentos e logo perceberam que esse número era uma gota no oceano diante de tantas mortes. Uma tragédia histórica que nenhum relato e nenhuma reportagem são capazes de descrever. O senhor acha que o Holocausto acabou? O Holocausto acabou, graças a Deus. Mas acontece que nesses últimos anos, o ódio, a discriminação, preconceito está outra vez levantando a cabeça, não só contra judeus, contra minorias em geral. Apesar de tudo que a sua família passou, o senhor conseguiu perdoar? Perdoar? Jamais. Mas as novas gerações da Alemanha não têm culpa o que fizeram os seus antepassados. Por isso tem que relembrar para todos saibam o que aconteceu. E tudo está documentado. Ninguém está contando histórias para a criança dormir. Estamos falando de fatos reais. Tem que relembrar sempre e tem que mostrar para as novas gerações que existe um único caminho, o respeito e a paz, não tem outro. Este foi o SBT Repórter de hoje. Muitíssimo obrigado pela companhia e pela audiência. Boa noite.